Ah, professor, eu gostei do tema que o senhor levantou para a gente falar hoje, né? Assim, sobre novos aspectos da longevidade, né? Eu estou curioso para saber, né? Novas perspectivas, novos aspectos para aumentar a longevidade. Né? Isso. Eu aprendo com o senhor já não sei quantos anos mais, então continuo aprendendo agora. O que Então, o senhor manda? essa coisa de aprender é uma rua de mão dupla, né? Então, a troca de ideias, de informações, o contato sempre te incentiva a buscar coisas novas, né? Em relação aí à longevidade, quer dizer, o envelhecimento, vamos dizer assim, melhor, né? Sempre foi uma preocupação. Tanto você tem uma especialidade médica chamada geriatria, né? A preocupação de Sim, cuidar do velho, né? Então, isso era uma verdade até um tempo atrás. Depois de. Não basta hoje cuidar do velho. Quer dizer, o que é cuidar do velho? É aquelas doenças que surgem mais na velhice, né? A sim, hipertensão, a osteoporose, o câncer, né? A perda de memória, o déficit cognitivo. Isso vai, logicamente, né? A sarcopenia, né? Logicamente, isso vai acontecendo mais depois de uma certa idade. Então, o geriatra, né? Uma bela especialidade médica, se especializa em cuidar dessas pessoas, porque tem particularidades importantes. Né? Da sim, mesma forma que o pediatra cuida da criança, que um clínico não pode cuidar da criança. Né? Tem que ser um clínico especialista. Né? Mesma coisa perfeito. geriatra. Mas essa história já não é mais assim. Né? Então, depois de um certo tempo, passou-se a preocupar da longevidade saudável. Né? Quer dizer, um passo além. Então, não bastava cuidar do velho. Teria que ter um programa para fazer com que esse velho chegasse lá com 70, 80, com aspecto físico ou uma condição física de entre 50 e 60 anos. Ele está com 80. Então, foi um ganho muito grande. Então, a longevidade saudável, essa política, essa forma de tratar, muito importante. Mas agora tem um outro passo, né? Que é aumentar os anos de vida. Então, não basta apenas você envelhecer, né? Chegar aos 70, 80 bem, sem déficit cognitivo, sem osteoporose, sem infarto, mas que você possa chegar aos 100 anos de idade. E isso é possível que daqui a 2 ou 3 décadas, talvez, encontrar pessoas de 100 anos na rua, na fila do banco, ou pegando ônibus, vai ser tão comum quanto você encontrou as pessoas de 70, 75 anos. Então, Perfeito. alcançar os 100 anos vai ser, talvez, daqui a 2, 3 décadas. Já não vai ser para mim, mas vai ser para você, né, Adão? Professor, olha, eu digo o seguinte, eu espero que o senhor esteja aqui comigo até sempre, entendeu? Então, assim, eu não vou tecer comentários sobre isso. Mas, assim, o senhor está colocando um tempo até curto, né? 20, 30 anos, para a gente poder estar alcançando isso. E desde quando eu vejo vocês me ensinando as coisas sobre ortomolecular, desde quando eu era adolescente, vocês sempre falaram nessa questão, tanto na qualidade do processo de envelhecimento, quanto no prolongamento, né, da vida. E eu 20, 30 anos é uma coisa bastante grande hoje em dia, né? É uma meta bastante, justamente. desafiadora. Porque não é É, expectativa de vida, né? Isso é um alongamento da vida. A perfeito. E com expectativa de qualidade, vida né? é quantos anos você espera que a pessoa viva. Né? E com qualidade, né, professor? Com qualidade para aproveitar a vida. 82, 83 anos. Sim. Você quer dar um salto para 100 anos em pouco tempo. Então, Acredito que dá para fazer, né? A gente sabe que dá. usar alguns conhecimentos para que isso seja possível. Usar alguns que, inclusive, o senhor já usa, a gente já faz, né? Já tem tempo que a gente se engaja nessa questão de qualificar o processo de envelhecimento, que eu acho legal quando o senhor fala da geriatria, eu gosto sempre de falar da gerontologia, que está dentro, né, do mesmo tronco, que é o Claro, estudo do processo, né, de envelhecimento, e claro. que a gente está sempre em cima disso, tentando fazer com que ele seja mais qualificado, para que o paciente possa chegar adiante com qualidade de vida, podendo aproveitar a vida, né? Não é um prolongar por prolongar, né? É um prolongar com qualidade. Claro, porque não é, mas tudo que eu falei até agora é gerontologia, não é mais geriatria. Né? Exatamente. Né? Que a geriatria é cuidar do velho, como o pediatra cuida da criança. A gerontologia, a preocupação dela é o quê? Alongar a vida e propiciar que esse idoso chegue com menos problemas
de doenças possíveis. Então, para isso, nós temos que mudar alguns conceitos. Então, não basta tomar só vitamina, minerais, fazer atividade física. Temos que ir além, né? Muito além disso. Sim. E seria o quê? Seria basicamente provocar os genes da longevidade que tem em cada célula. Então, você tem que estimular esses genes da longevidade. Então, além de todos os cuidados clássicos, a dieta com sal adequado, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, tudo isso é lei. Ninguém vai mudar isso, né? É fundamental você ter essa base, longevidade saudável. Agora, para ir além, nós temos que, então, estimular esses genes que estão ligados à economia da célula, que estão ligados à sobrevivência da célula. E já há conhecimento para você atuar em cima desses genes. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Se a gente já tem um mapeamento adequado disso para a gente poder agir em cima, e se a nutrigenética ela tem uma relação direta com isso, o próprio uso das vitaminas, minerais e alguns suplementos, se é por aí que a gente vai também, fora a questão da mudança de hábito. É por aí, professor? Não, isso é o passado já. Quer dizer, vitamina, mineral, atividade já é o passado. É importante. É o passado. Base, mas, por exemplo, só para citar um exemplo, nenhum trabalho prova que uso de altas doses de vitamina aumente a vida. Isso não existe. Pelo contrário. É verdade. É até contraproducente. Né? Então não é o fato de você estar tomando suplemento de vitamina e de mineral, né, ou até de hormônio, que vai prolongar a vida. O caminho é outro caminho. Então, essa história começou, falando uma coisa assim, bem curta, né? Na década de 30, 80 anos atrás, 90 anos atrás, sim, o McKay, um americano, começou a fazer restrição calórica em ratos, né? Mas sem desnutrição. Então ele retirava calorias dos ratos e observou nos ratos o prolongamento da vida deles. Menos hipertensão, menos câncer, menos diabetes. E então esses estudos foram, não se sabia por que acontecia isso, né? Depois, na década de 60, 70, 80, veio que esse tipo de restrição calórica, né, esse estudo, faz com que a célula, quando ela deixa de obter o alimento que ela precisa, a quantidade de alimento, caloria, sem desnutrição, ela entra num processo de defesa que vai estimular exatamente esse gene. Já conhecido, o gene da AMPK, o gene da FOXO, o gene da TOR, tem vários desses genes que já foram mapeados. Então, para nós alcançarmos uma longevidade maior, numa frase curta, devemos comer menos do que a gente normalmente come. É a única coisa comprovada até hoje, né, professor? E isso está provado. É claro que restrição calórica ninguém faz. É humanamente impossível você passar a vida cortando 30% das calorias para ganhar 4, 5, 6 anos de vida. Ninguém faz. Você está no último minuto, o cara aposta. Quer dizer, quando o cara... Mas ao longo da vida, a partir dos 20 anos de idade, ninguém faz, né? Mas existe uma outra forma, que é o jejum intermitente, que é uma forma não tão perfeita com a restrição calórica, mas muito útil, e a descoberta da ciência de alguns medicamentos, tá, fitoterápicos ou não, que podem mimetizar a restrição calórica. Perfeito. Eu vou descobrir um remédio que você pode comer 3.000 calorias, mas só entra 1.000. Vai vender mais do que remédio para careca. Com certeza. Mas, professor, a gente conhece algumas dessas substâncias, né, que mimetizam a restrição. Metformina. Faz. Já é estudado nos Estados Unidos, como eu não gosto desse termo de envelhecimento, mas a gente não tem outro. Né? Sim. Ela, então, como ela bloqueia um pouco a mitocôndria, o complexo da mitocôndria, nem toda a caloria que você ingere, a metformina deixa passar do complexo 1, então ela faz um mimetismo da restrição calórica. É uma das substâncias estudadas hoje. Vai fazer mimetismo de restrição calórica, inibe complexo 1, vai acabar sobrando mais NADH e FADH2, então a gente acaba até melhorando o potencial de controle antioxidante. Então você tem outros também, estudando bloqueadores da mTOR, né? Então o controlador do GF1, por incrível que pareça, nos últimos trabalhos, tem mostrado que quem envelhece com GF1 alto vive menos. Interessante. Quer dizer,
Por quê? Porque o que é o IGF-1? Assim, fazer uma analogia. O IGF-1 é um excesso de comida, é um anabólico. Então você está fazendo anabolismo o tempo todo. E esse excesso de anabolismo não te deixa na longevidade. Te deixa o contrário. A célula quer o quê? É um certo perda do anabolismo para, então, desenvolver seus programas de rejuvenescimento, de defesa. Professor, é engraçado, né? Porque você vê, toda vez que a gente fala em longevidade, a gente acaba caindo para o lado de MPK, sirtuínas, PGC1-alfa, certo? Mas, ao mesmo tempo, saem aqueles trabalhos muito grandes e bons mostrando que quem mantém uma massa muscular um pouco mais trabalhada vive mais tempo também, que a gente já estaria indo para o lado da mTOR. Às vezes parece contraditório. Não. Rapaz, eu lancei agora o meu livro de envelhecimento, né? Eu sei. O capítulo da mTOR chega a ter, se não me falha a memória, 50 páginas. E foi o capítulo mais controverso. Tanto que o nome que eu dei no capítulo, o título é Sintonia Fina para Controle da mTOR. Sintonia fina. Você não pode nem ir além e nem abaixo. Você faz sarcopenia e morre. Então, sensacional. É muito complexa. Né? Tem que achar o equilíbrio muito detalhado. Tanta proteína quanto come. O adulto jovem. Sim. E o velho deveria dar mais proteína para ele. Essa parece uma das últimas linhas para ter a resistência anabólica do idoso, mas o jovem não deve ter, todo jovem, 30, 40 anos de mTOR bombando. A mTOR deveria ser o suficiente para não levar a sarcopenia, mas não podia ser um mTOR trabalhando sempre em marcha alta. Média. Então, o Sabás tem isso. Tem muita coisa para conversar. A clínica Mayo, nos Estados Unidos, está usando o que como envelhecimento? Bloqueador da mTOR. Então, está surgindo uma série de trabalhos com bloqueador de mTOR, prolongando a vida em cobaias. Né? Caramba, professor. E a rapamicina, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente não sabe nada, tem que estudar mais ainda. Você não pode deixar a pessoa ficar em sarcopenia. Sim, lógico, claro. Sarcopenia hoje é marcador de morte precoce. Sarcopenia é marcador de morte. Morte. E sarcopenia hoje é talvez a maior causa de sarcopenia relativa, talvez a maior causa de obesidade, porque na verdade a maior parte dos obesos tem sarcopenia relativa. Então, o pessoal já está ficando muito ruim, né? Exato, o pessoal está ficando sarcopênico cedo. E aí eu fico vendo, o cara ali com 45, 50, tá já subindo, já chegando meio sarcopênico, esse vai estar em desvantagem de todo jeito, né? Fora a incapacidade digestiva. Porque você sabe muito bem disso, eu sei que você trabalha muito com isso. Quer dizer, quando você pegar um sarcopênico, não vou aumentar a massa muscular, só não sei pensando que por que ele ficou sarcopênico. E normalmente é um processo inflamatório que reduz a síntese de proteína. Quer dizer, o problema não é whey protein ou leucina só, é combater a inflamação. Sempre, né, professor? Combater a inflamação. Não deixa haver síntese. Exatamente. Professor, quando o senhor estudava medicina há um tempinho atrás, imaginava que inflamação ia ser isso tão importante, porque tudo que a gente fala hoje, a gente acaba falando sobre inflamação crônica, né? Você quer saber um negócio, cara? O meu filho é um engenheiro de computação e ele trabalhou vários anos como engenheiro de computação, vários anos que eu faço, em 4, 5 anos, e um dia pediu demissão do emprego. Né? Tem uns 4 anos. E quando eu cheguei em casa, estava estudando cursinho vestibular para medicina. E passou. Olha! Estava estudando medicina, né? E aí, eu comentando um dia com ele, falei assim, Pedro, engraçado, né? Até o segundo ano, terceiro ano, você aprende que a inflamação é uma defesa do corpo, é um processo inato, né, do corpo contra a defesa. Mas assim que você chega na enfermaria do hospital, o que você aprende a fazer? Passar o anti-inflamatório.
O tempo todo. Pesquisou inflamação, leucócito, linfócito, para defender e tal. A cadeira de microbiologia, a cadeira de parasitologia. Inflamação é importante, né? Que você deu o terceiro, voltarei de tutelar. Mete o corticoide de todo jeito no paciente. É verdade, professor. Agora, professor Arthur, dentro dessas substâncias que o senhor falou sobre a ativação desses genes, e aí fala aí sobre o MPK, sobre FOXO e sirtuínas, o que o senhor fala do transresveratrol? Não, é uma das grandes moléculas, né? O problema do resveratrol, ele, por exemplo, ele incentiva a sirtuína. Isso. O resveratrol incentiva a telomerase, que é a enzima que reconstitui telômero. Está provado já. Tem trabalho com humanos, né? O problema do resveratrol é o problema da absorção dele, quer dizer, da capacidade dele para absorver no tubo digestivo e na célula. Mas já saíram alguns trabalhos esse ano passado, que estão usando o resveratrol lipossomal, de alta absorção. Então isso vai ser uma dádiva, porque realmente a molécula vem alicerçada em muitos trabalhos científicos da sua potência terapêutica preventiva, né? Então, mas o resveratrol que nós usamos provavelmente não é exatamente o resveratrol que é encontrado no vinho, né? E mesmo que for, de repente, ele não tem uma capacidade de penetrar na célula para fazer um efeito. Então aí vai entrar a técnica farmacêutica, fazê-lo de uma forma que ele possa fazer. Excelente produto. Excelente. Tudo que a gente... A cúrcuma também, né? Maravilhosa, né? Agora já existe a cúrcuma também de alta absorção, chamada curcuveio, né? Que você pode tomar em comprimido, 200 mg por dia, de alta capacidade absortiva também. Né? O curete também, né, professor? Sim. Claro. Curete também. Parece que tudo que a gente quer que absorva melhor, a gente faz um lipossoma que absorve melhor, né? Que eu não dependo de receptor. Você então passando pela fase do transderme para vencer algumas barreiras digestivas, resveratrol transderme, sublingual, eu uso muito. Mas a pessoa, e para entrar na célula? O resveratrol não faz efeito fora da célula. Né? E tem que entrar. Acho que é que ele penetra a membrana e penetra a célula. É isso. Aí que começa o problema desses fitoterápicos, que muitos não entram. Né? Então aí vem a tecnologia farmacêutica, o conhecimento científico, né? Foi bom, eu quero uma molécula lá dentro, lá no citoplasma, lá na mitocôndria. Para isso, então, tem que vencer aquela barreira da membrana fosfolipídica, etc, etc. Né? É o que às vezes eu vejo o pessoal não dar atenção, professor, porque fala-se muito em suplemento de uma forma de qualquer jeito, né? A gente que mexe com isso há muito tempo fica olhando, eu fico pensando, como é que você me garante que isso vai chegar lá no lugarzinho que você quer? Então, a gente precisa de tecnologia para isso. Quer dizer, a pessoa chega que o propagandista desse fitoterápico, ele quer vender o produto dele. E muitas vezes o produto não vem alicerçado em trabalho científico, né? Que hoje em dia é muito fácil vender fitoterápico. É muito fácil, as pessoas estão ansiosas para produzir remédio. Então isso aqui pode, isso é legal, isso é natural. Peraí, nem tudo que é natural. E o Premarin também é natural, né? Ele é verdade. É natural. Né? Não, professor, só dizer. Uma frase de médica americana que você é um Premarin é natural, né? Mas não vale para nós porque a gente não come capim. Não deve. Não come capim, Premarin, né? Não, professor, só dizer para o pessoal que metformina, a rigor, é quase um fitoterápico, né? Extraído de uma planta. É um fitoterápico. É uma das moléculas mais maravilhosas que existem, né? A metformina. Porque realmente ela hoje tem esse efeito bloqueador, ela aumenta a MPK, ela bloqueia o complexo 1, então ela deve ser usada de uma forma além da resistência à insulina. Sim, perfeito. E o senhor tem usado ela de alguma forma que não oral, professor? A transdérmica, né? Mais ou menos 10% da dose da oral. Então, 150, 200 miligramas a dia da transdérmica. Foi colocando naquele... 100, né? Manda fazer um puff de 100 miligramas, faz um puff de manhã, um puff de noite. Né? E funciona bem? Algumas pessoas funcionam bem, não é em todos, né?
Mas Temos que continuar experimentando. Essa insulina, que é uma das indicações boas dela, aí você pode associá-la um pouquinho com o lipóico, né? Porque o lipóico melhora muito a sensibilidade da insulina, muito, né? E aí você, então, é um casamento muito legalzinho. Mas aí o senhor coloca o ácido lipoico na via oral mesmo, né? O lipóico via oral, ele vai muito bem, né? Eu prefiro até ainda, mas estou lendo agora, o lipóico farmacêutico, que é o Choktacid. Choktacid, isso. Porque ele é tão mais atuante que o lipóico que há casos de hipoglicemia com ele. Caramba. A hipoglicemia branda, não é daquela hipoglicemia que vai deixar a pessoa cair. Mas a pessoa percebe que há uma queda tão atuante. Mas eu estava conversando com a farmacêutica antes das festas, ela me falou que agora as manipuladoras têm a mesma forma do Choktacid. É um lipóico exatamente igual ao lipóico usado para fabricar o Choktacid, que é um lipóico. Né? É um lipóico, exatamente, é uma forma. Eu estou ainda investigando, a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Mas vamos voltar a prescrever o R-alfa-lipóico, que seria o mesmo do Choktacid. O único problema é o custo, né, professor? Mas aí, vamos trabalhando. Talvez com volume o custo caia, né? Ele não é barato, né? O mesmo Choktacid está achando 90 ou 100 reais, né? Se não me engano. Não é nenhum absurdo, não, mas quando soma com todo o resto de coisa que tem que usar, acaba ficando pesado. Poxa, demais. Mas, professor, me diz uma coisa, o ácido lipoico entraria nesse pool de substâncias que podem ajudar a prolongar a longevidade de alguma maneira? Não tem nenhum trabalho dele que eu saiba nesse sentido, mas tem assim, ele é uma molécula sintetizada no corpo humano, lipoico, então ele é ortomolecular nesse sentido, né? E tem um efeito, uma antioxidação maravilhosa que ele tem, é um antioxidante de maior espectro. Quer dizer, você tem vários antioxidantes, mas ele é o que pega gordura, pega água, né? Então ele tem que estar sempre na nossa, fazendo parte do nosso roteiro, daquelas pessoas com oxidação, inflamação, etc. Um pouquinho de lipóico sempre é interessante. Bem. E tem mais alguma molécula que o senhor gostaria de falar sobre? Porque assim, a gente falou do resveratrol, falou da cúrcuma, falou do metformina. A B3, a nossa querida vitamina B3, o ácido nicotínico, a niacina, né? Que a gente deve prescrever na forma de niacinamida, que é a amida da B3 que não dá o rubor. Mas isso também já é coisa de 30 anos atrás, 40. Hoje nós temos o NAD+, que é o nicotinamida riboside. É uma molécula do NAD, que a niacina é o NAD, né? Niacina é de nucleotídeo, né? Então tem o NAD+, já sintetizado, já vendido. Então você pode comprar o NAD+, 5, 10 miligramas a dia. É uma B3 hiperativada. E ela mexe na sirtuína positivamente. Então ela vai lá na sirtuína, né, que vai fazer toda essa reciclagem celular, melhorar a mitocôndria, né? Então é uma das moléculas do anti-envelhecimento também. O NAD+. As outras moléculas de envelhecimento seriam aquelas estimuladores da telomerase, que é a enzima que regenera telômero, né? O telômero vai iniciar a medição dele no Brasil agora. Recebi esse contato essa semana. Então, de uma maneira acessível, você vai poder medir o seu telômero. Então, a verdadeira idade biológica. De uma maneira acessível, você vai poder saber se você está perto de morrer ou não. Ô, professor, sacanagem. E uma droga que melhora o telômero já em vários trabalhos, uma é o resveratrol, a outra é aquele... Astragalos. Astragalos. Astragalo membranáceo. Ele também trabalha. E eu tenho um trabalho que eu publiquei num livro meu, de um colega nosso, oftalmologista, de Minas Gerais, melhorou a degeneração da mácula com astragalos. Sensacional. Sensacional. Essa que é a maior causa de cegueira no velho, né? Degeneração da mácula, né? E ela conseguiu melhorar, né, com a astragalo e com a lactoferrina, que é outra droga muito interessante, né, que é do corpo humano também, lactoferrina. Muito interessante. Ela conseguiu também uma melhora nesse aspecto. Então, a astragalo tem muito trabalho aí dele também, nesse ponto. Quem gosta muito da lactoferrina é o Bruno, né? O Bruno Zilber. Ele gosta. Ele gosta. Na fase de Covid, né?
pessoal pergunta o que eu posso fazer para melhorar meu sistema imunológico. O lactoferrina, 150 mg dia em jejum, o sulfato de zinco, vários trabalhos vieram, né, confirmando a importância do zinco, né? Então, essas duas substâncias, e a vitamina D em níveis adequados, você fica assim mais protegido contra o já de casa. Eu comi agora já de casa, ficou íntimo. Já está bem instalado. Professor, uma coisa legal que fico observando, sabe? O senhor que está aí desde os primórdios da ortomolecular aqui, é um dos nossos maiores professores. Deve ser muito legal ver agora. Oi? Moda horta. Aqui, professor, aqui no Brasil. Mas, pô, não tem jeito. É verdade. Eu fico pensando como deve ser legal, porque para mim, que vim bem depois, já é muito legal ver muitas coisas que o pessoal metia o pau, hoje sendo usado até pela indústria farmacêutica, hoje sendo usado em protocolos formais, todo mundo usando algumas coisas. Muitos, a turma não abre a boca para falar que veio da ortomolecular, mas veio. É uma sensação boa, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Você está falando agora aí, eu me lembro agora do Zagalo. Lembra do Zagalo? Vocês têm que me engolir. Ainda fala, está vivo ainda, felizmente. É isso aí. Porque o que acontece? Você não pode lutar contra a verdade. Né? Você não tem como você lutar contra a verdade. Então, por mais que o CFM queira, o CRM queira, o cara não pode baixar o pau na vitamina K2. Né? O cara não pode falar mal da vitamina D. Ele pode falar no tempo, mas a indústria que fabrica e vende era Oscal, depois passou para Oscal D, agora Oscal D e K2. Né? K2 e K2. Quer dizer, por quê? Porque sabe que é importante. Pô. Lá o CFM pode ficar enchendo a paciência da gente, né? Mas a indústria está lançando cada vez mais esse produto em manipulação. Choktacídeo. Choktacídeo é um lipóico sintetizado pela indústria. Eu sou Choktacídeo, quando lançou, o senhor falou para a gente numa aula que tinham lançado um ácido lipoico. Eu me lembro disso até hoje. Eu comecei a perceber Choktacídeo logo quando foi lançado. Pegaram lá lipóico na veia, 60 miligramas. Tiraram mais de 80%. Os pacientes estavam pré-amputação de membro inferior, paciente diabético. O lipóico venoso tirou 70%, 80% das pessoas que iam amputar o membro inferior. Sensacional. Sensacional. Quer dizer, então, aí a indústria ia lançar na época. Aí descobriu que o lipóico era sintetizado no corpo humano, não puderam patentear. Recuaram. Um absurdo. Um verdadeiro assalto. Quando agora modificaram um pouquinho a molécula, lançaram como Choktacídeo. Bota um adereçozinho, patenteia e lança, né? É sempre assim. Aí só ele pode fabricar. Você vê professor, o Monalés, né? Sim. Do colesterol, que é excelente, Monalés, né? Veio muita. A benfotiamina, né? O velho Arcalion, que é vitamina B1, né? Quer dizer, que é subutiamina, é isso aí. Você vê, então, a indústria percebe, ela tem trabalho, ela percebe e lança. Agora, algumas pessoas ficam com aquela coisa de não, eu acho que é não querer estudar, não querer mudar um pouco o seu modelo. Aprenderam o modelo e vão morrer com ele. É um direito de cada um atua como quer. Sim, cada um escolhe o que faz. Critica quem quer mudar um pouco o modelo, quem busca coisa nova. Fica no seu canto, fazendo sua medicina. É claro que ele está tendo sucesso lá, mas a gente tem outra abertura. Né? Não atrapalha, né, professor? Não atrapalha. Não atrapalha. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a live ontem, né? Eu botei uma live ontem, que era um cara que rapidinho era hiperplasia benigna da próstata, hipertensão arterial, diabetes médico, esteatose hepática grave e depressão. Ele estava tomando um remédio para cada coisa. Então, na live você dizer diabetes médico, hiperplasia benigna da próstata, esteatose hepática e diabetes, é uma patologia só. Tem uma inflamação por trás. E estava hipogonádico, claro. Então,
Todos os trabalhos falam que essa relação é comum nos pacientes. Por que é comum? Porque o trabalho de base é a inflamação. Você tem que tratar ali a inflamação. Mas não está tomando um antiprostático, um antihipertensivo, ou a metformina, né? E com resultado sempre limitado, né, professor? Porque, na verdade, não está focando na base. E, clinicamente, ele melhorou no aspecto da próstata. Ele fala, sim, tudo bem. Mas ele estava super obeso, cansado, estressado, deprimido, porque a inflamação, estatose hepática grave, porque a inflamação estava pegando ele. E nenhum dos tratamentos que foram propostos para ele combatia a inflamação. Nada. Precisava de mudança alimentar, precisava de mudança de hábito, precisava fazer um monte de outras coisas para poder focar na origem, que é o que você sempre ensinou para a gente. Procura entender por que o negócio está acontecendo, não fica tratando a consequência, né? Você pode até tratar para reduzir o sinal e sintoma. Então, dá um antiprostático, não tem problema. Beleza. Né? Você vai ter que dar uma antiprostático. Agora, simultaneamente, procura ver o porquê que aconteceu aquilo. Perfeito, é isso aí. Professor, eu abri de novo aqui os comentários, porque se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, eu vou dizer para eles aproveitarem a oportunidade do senhor estar aqui comigo para poder fazer perguntas para a gente, né? Inclusive tem uma aqui. Tem uma pergunta aqui, osteopenia, como tratar? Já que a osteopenia tem a ver com o processo de envelhecimento, o que o senhor sugere, professor? Bom, se você for tratar diretamente a osteopenia, você vai falar, o que eu posso fazer para aumentar o osso? Tá? Logicamente tem que ver o aporte do cálcio, o aporte da vitamina D, a vitamina K2 é fundamental, que é ela que vai ajudar a levar o cálcio para o osso, o manganês, o magnésio, né? O lipóico, tá? Então isso ia ser uma forma para a osteopenia. Cálcio, D, K2, magnésio, tal. Agora, o que se esquece muito esse paciente tem ingestão proteica. O que é osso? É colágeno. Colágeno é proteína. Então, tem que pesquisar se o paciente tem hipocloridria, né? Avaliar se ele tem ingesta proteica adequada, se ele tem atividade muscular adequada para contrair o osso. E o processo, olha, homocisteína alta causa osteoporose. Trabalho publicado, né? Então, a inflamação incentiva o osteoclasto. Você sabe o que é o osteoclasto? É uma macrófago, é uma célula branca, comedora de osso. Então, quanto mais inflamado você está, mais você perde osso. É essa a diferença básica entre o pensamento estritamente cartesiano da alopatia e o nosso. É normal, é comum. Não é normal perder osso, é comum perder osso depois de uma certa idade. Mas você não pode encarar aquilo, bom, é assim mesmo, né? Você tem que fazer, então, o clássico, que é atividade física, etc., mas procurar um processo inflamatório e, basicamente, esse problema da hipocloridria. Se você tem hipocloridria, você não quer a proteína. Não quebrando proteína, você não tem aminoácido. Não tem aminoácido. Eu tenho que pensar no aporte proteico, pensar para onde essa proteína vai, porque eu preciso ter estímulo ergogênico, tem que ter atividade física, lembrar que osso é uma cartilagem mineralizada, né? Então, preciso de... E um órgão ativo, né? Você perde e ganha. Pegou o músculo, né? Exatamente. Estão brincando e perdendo, igual o músculo. Nós temos que pensar nos hormônios, né? Claro, tem que pensar nos hormônios, na testosterona, na progesterona. Progesterona. Tem que pensar nessa turma toda, logicamente. Botaram perguntas aqui na caixinha, professor. Vamos lá, deixa eu ver. Está começando a entrar um monte de perguntas. Dores articulares, o que usar, professor? Em termos sintomáticos, falam só de sintoma, não de causa. Quem vai cair naquela coisa da inflamação, tal. Eu adoro a boswellia serrata. A boswellia é uma planta de pouco efeito colateral, 250 miligramas, 2 vezes ao dia, excelente. Uma boa carga de, pelo menos um mês, de vitamina B5, que o pantotenato ele sintetiza cortisol. Cortisol é anti-inflamatório. Perfeito. Tá? Então você dá lá duas vitaminas têm efeito anti-inflamatório na articulação, que é a vitamina C e a vitamina E. São efeitos no processo inflamatório. O melhor flavonoide para a articulação é a rutina. É um flavonoide interessante para a articulação. Então, basicamente, uma formulação é essa. Não esquecendo uma cúrcuma intramuscular,
né, também, né, a curva intramuscular é boa para tirar dor articular. E quem trabalha com venoso, o DMSO, de sulfóxido, né, que é excelente para Perfeito, sensacional. né. O único efeito colateral do DMSO é o cheiro de canjica, professor. É 24 horas fedendo a canjica. Pipoca, né? Eu sempre falo assim, um bom método para arrumar lugar sentado em 11 metrô. O cara sai outro, entra e fica na sua. Professor, o senhor falou sobre uma coisa muito importante que eu vejo muita gente falar besteira, que é o seguinte, cortisol. Cortisol é o nosso grande anti-inflamatório, nosso grande controlador inflamatório, fica uma luta como se o cortisol fosse uma coisa ruim. O que o senhor fala sobre isso? Não, tudo que você falou. Tem várias classes de hormônio. Vou falar de duas. Uma classe é para gerar filho, né? Testosterona, estradiol, né? E progesterona. Uma outra classe de hormônio é para manter a vida do indivíduo. Quem é o cortisol? O cortisol é um hormônio anti-inflamatório, analgésico, coloca glicose no sangue, te dá energia, tá? Em fisiologia, né? Quer dizer, em doses fisiológicas. Sim, perfeito. Vou pensar no efeito colateral do cortisol, dos corticoides, né? Depressão, osteoporose e por aí. Mas o cortisol, ele deve ser mantido em níveis adequados o tempo todo, porque ele vai dar energia emocional, neurônio, vai te dar glicose no sangue, vai te dar um grande motivador. É só você ver as pessoas que usam corticoide em situações agudas, você modifica a pessoa em minutos. Situação aguda, né? Então, o cortisol sempre vai ser manter a melhor maneira de avaliar é salivar mesmo, né? Fazer aquela curva do cortisol, né? De manhã, de tarde, almoço tarde, né? E às vezes de madrugada. Sem dúvida nenhuma. Cortisol então, pessoal, não ficar falando mal do cortisol, porque ele é gente boa. Pelo amor de Deus. Você tem que falar mal dos corticosteroides, né? Quer dizer, exatamente. Você controlar a artrite reumatoide, controlar a asma brônquica, controlar a série de doenças, com o uso de corticoide. Então, se você faz uma medicina mais abrangente, fatalmente você vai no futuro usar menos corticoide. Né? Perfeito. Paciente com artrite reumatoide, paciente asmático, você vai fazendo tudo o que a gente gosta, anti-inflama, anti-isso, anti-aquilo, com certo intestino e tal. No final, o paciente está tomando, às vezes, 1/4 da dose, 1/5 da dose que ele usava de corticoide. Então, a queda dos efeitos colaterais é fantástico, né? Etc. Então, não tem dúvida quanto a isso. Tem que saber favorecer, né, professor? Pantotenato, vitamina C, rhodiola rósea, manganês, B2, alcaçuz. Você está falando o quê? Para o cortisol. B5, eu gosto muito das plantas, que eu tenho mais usado nos últimos anos, é a rhodiola rosa, que eu adoro, para fazer um efeito like corticoide, né? Cortisol, melhor dizendo. E quando o cortisol está muito elevado, eu uso o contrário, eu uso a asvaganda. Naquele paciente que toma cortisol muito elevado, a asvaganda consegue dar uma equilibrada. Uma filtrada para reduzir um pouquinho, né, que não é legal o cortisol elevado. Professor, agora vamos para outra área, olha só. Silimarina na esteatose, isolada ou combinada? Combinada com o quê e em que dose prescrever? A silimarina é uma das drogas mais importantes, né, para o fígado em geral. Então, 250, 500 miligramas 2 vezes ao dia é muito legal. Mas aí o que acontece? Tem duas moléculas, então, mais algumas moléculas, que são muito importantes na esteatose hepática. Uma é o SAMe, a S-adenosilmetionina, pode ser prescrita junto com a metionina, que um dos problemas da esteatose é a metilação. Então, você está dando substâncias que vão te fornecer radical metil. Metionina, está aí o nome, o aminoácido que tem o radical metil, metionina, e o SAMe. Eles são bastante importantes. Na esteatose, é fundamental, a esteatose não controlada vai te levar para uma cirrose, uma fibrose hepática. A nossa vitamina antifibrótica é a vitamina E. Então, o problema da E é que a dose antifibrótica, que é 2.000 unidades por dia, é muito alta para usar muito tempo.
pode usar 1 mês, depois recua para 500, 400 por dia, e mesmo aí ela perde um pouco a potência antifibrótica dela, mas deve ser usada. Então eu daria o SAMe, a metionina, a vitamina E, né? Daria provavelmente também a N-acetilcisteína, que é o grande aminoácido, vai nutrir a glutationa, que é um dos maiores antioxidantes do fígado, né? Então eu faria mais ou menos isso. Duas coisas que podem acelerar a esteatose, que é a ferritina alta, quer dizer, o excesso de ferro, né? Vai oxidar o hepatócito, e a presença de uma desbiose intestinal, né? Então o supercrescimento bacteriano vai acabar intoxicando mais rapidamente o fígado. Então, você tem vai sobrar LPS, né, professor? Vai sobrar LPS, é complicado. Sem dúvida. Fora o fato de que o pessoal tem que lembrar que esteatose hepática hoje, a maior causa é vício alimentar, né? Excesso de carboidrato simples na dieta. A maior causa de esteatose hepática hoje é vício alimentar, né, professor? Excesso de carboidrato simples, né? Fazendo esteatose, não é mais cachaça, não, agora é pão. Exatamente. O álcool hoje perdeu o primeiro lugar na causa de cirrose. Hoje é carboidrato, né? É resistência à insulina, como você falou. É muito mais a má alimentação do que o álcool. Exatamente. Isso é assustador, viu, professor? O pessoal está bebendo menos. Continua bebendo também, mas a comida é muito maior. Você sabia que a criança dos Estados Unidos faz a biópsia hepática, que 1/3 delas tem esteatose hepática? Caramba, as crianças já. Só comendo porcaria, né, professor? Ele é agressivo, né? Ele é mais agressivo que a gente, né? Só comendo porcaria é complicado, né? O pessoal lá é mais brabo. É isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui, professor. Olha, grave essa live, nós estamos gravando. Melhor cepa do probiótico, Babi, depende da finalidade. Tem um monte de possibilidades. A gente já falou isso, já falamos isso. Professor, o que o senhor sugere? Olha só, essa pergunta é interessante. Qual suplementação usar, então, após os 40? Vamos fazer um elenco do que seria principal? Essa pergunta, eu não gosto desse tipo de pergunta. Mas a melhor pergunta, eu acho que não deve ser esse o caminho. O caminho deve ser o seguinte: eu acho que existe o diagnóstico de doença. Hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, diagnóstico. Você vê se o seu paciente é assim. Tá? Então tá lá. O segundo, que é isso que eu tenho batalhado há muitos anos, é o diagnóstico funcional. Perfeito. Então, medir o que está errado no paciente. O paciente tem inflamação, sim ou não? Tem oxidação, sim ou não? Ele tem desbiose intestinal, sim ou não? Ele tem resistência insulínica, um estresse metabólico, sim ou não? E nada disso é doença. São condições pré. Tá? Perfeito. Então, a pessoa de 40 anos depende muito disso. Né? Então, se ele tem inflamação, eu cuido. Se ele tem desbiose, eu cuido. Se ele tem oxidação, eu antioxido. Tá? Então, essa que seria a melhor pergunta, a melhor forma de você ver teu paciente. Então, na ficha do teu paciente, coloca à direita, né, o diagnóstico que ele tem. Doença que ele tem: eu sou hipertenso, sou deprimido, tenho osteoporose, já tenho infarto, tá bom. E do outro lado, tá? Do lado do coração, à esquerda, da ficha mais importante, você bota assim lá: estresse ativos, estresse inflamatório, estresse metabólico, desbiose intestinal. Eu sou hiperpermeável ou não, quer dizer, liquigante ou não. É isso que você vai ter que tratar dele. Porque a doença dele já está tratando. Alguém já passou por alguém já deu lá um antiprostático, algum colega já está tratando a doença dele. Tá? Perfeito, mas, perfeito. Ninguém está tratando. É aí que você vai entrar com a tua medicina diferenciada, que vai acabar ajudando lá direito. Agora, ou seja, individualiza tudo. Fortalecimento imunológico. Está um pouco cedo, mas dá que agir. Então, a lactoferrina. Pensar assim, a lactoferrina, né, que seria assim um bom estimulante imunológico, que você pode usar para a molécula do corpo humano. A mulher grávida pode e deve usar até na gravidez. Né? Ela é secretada pela saliva, pela lágrima e pelo leite materno. O bebezinho já está ali, ó, sugando leite, já está se ingerindo lactoferrina. Ele tem que manter níveis de vitamina D em torno de 60 a 80 nanogramas. Então você vai dar X vitamina D até chegar a 180, depois você mantém.
com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 por dia, dependendo de cada um. Para você dar vitamina D, você tem que dar K2. Não se usa vitamina D isolada. Então é D e K2, tipo MK7. Né? Qual o mineral que mais cai com a idade? O zinco. Então o zinco está baixo nas 2 extremidades da vida, na criança e no velho. Não é velho. Você tá, então, o zinco, né? Então lá dá 10, 20 miligramas por dia. Né? Para você dar zinco cronicamente, você tem que dar um cobre. Né? Cuidado com o excesso de cobre, que é complicado. Quais os 2 minerais que nós não temos no solo brasileiro? Então, nossos alimentos são muito pobres: magnésio e selênio. Então, dá lá 100 miligramas por dia de magnésio, 25 microgramas de selênio por dia. Tá? Em relação à antioxidação, dependendo da dieta da pessoa, se for uma dieta muito boa, não dá nada. Se não for, dá um pouquinho de vitamina C, dá um cheirinho de vitamina E. Então, você tem que ver muito com a nutrição de cada um. Né? Se ele for um esportista, o paciente gosta de correr 10 km por dia, aumenta tudo isso. Aumenta C, aumenta E, porque ele consome tudo isso no esporte. É isso aí. Então, o que o senhor está dizendo tem que individualizar, né, professor? Tem que analisar tudo, individualizar. Não dá para fazer uma receita pronta para todo mundo usar igual. Então, você vai dar, uma pessoa vai dar 2 gramas de vitamina C por dia, para outra vai dar 250, e para outra não vai dar nada. Eu como fruta, várias frutas por dia, para que vai dar vitamina C para ele? Né? Eu como folha verde escura 3, 4 vezes por dia. Por que eu vou dar magnésio? Né? Você tem que ir mais ou menos assim. Né? Tem que se guiando um pouco. Professor, sua amiga, doutora Amélia, fez essa pergunta aqui, ó. Tá. Lá de Lisboa. Tá bom, bacana. Isso como aí baixaram vocês? Deve ser dosada de rotina em todo mundo, né? E ela, quando está elevada, normalmente ela é por falta de metilação. Tá? Então, se a pessoa tem algum probleminha na enzima lá, hidroximetil, não, a metileno tetrafolato, né? Redutado. Então, normalmente é por carência de ingestão de ácido fólico, né? Que na natureza não é fólico, é folato. Fólica da indústria, folato que está na couve, na folha verde, né? E às vezes um pouquinho de carência de B12. Então, na primeira consulta, a grande maioria das pessoas tem falência do folato, né? Quando tem homocysteína alta. Aí eu dou lá 500 microgramas 2 vezes ao dia, espero 60 dias. Não caiu, eu acrescento a B12, na forma de metilcobalamina. Então, normalmente, o folato resolve 90% dos problemas. Se não resolver, estou acrescentando de cobalamina. Vai resolver X. Não resolvendo, você tem mais 2 vitaminas que fazem parte desse complexo, que é a B2 e a B6. Então, essas 4 você teria a manter. Se a homocysteína não cair a níveis adequados, 8, 10, mantém essa fórmula e antioxide. Porque a homocysteína vai fazer lesão endotelial por oxidação. Entendi. Isso aí. Pode, vitamina E, mantenha o indivíduo num grau de protetor. Né? Você tem um inimigo, mas tem o guardião do lado. Aí as coisas... Fica tudo equilibrado. Fica equilibrado. Mas fica equilibrado. A homocysteína. Então, professor, vou pegar mais uma pergunta só, porque já está acabando o tempo. Então, aqui, o que o professor indica no paciente com inflamação crônica dos glomérulos, né? Glomerulonefrite? Algo específico, professor? Olha, protetor de glomérulo, a vitamina D, a K2, específico, né? Sim. A D, a K2. Tem uma outra que eu não vou lembrar agora, que eu li há pouco tempo na doença renal. A K2 é fundamental na doença renal. É fundamental. Ela é altamente protetora. Tá? E eu não vou. A D, K2. Tem uma outra que eu li. Se você quiser passar para o meu e-mail essa pergunta, eu posso. Foi a Érica que fez. Eu falo com o senhor e pego essa resposta com o senhor. Manda para mim, que depois você manda para ela. Tá. Eu tinha desativado os comentários porque, como a conexão não está
maravilhosa, aí estava atrapalhando de ver o senhor falando. Mas agora eu reativei esse comentário para a gente se despedir do pessoal, porque já está acabando o tempo. Eu queria dizer, professor, antes de passar a palavra ao senhor para se despedir, tem que agradecer para o senhor ter se disponibilizado a fazer essa live aqui comigo, porque o senhor sabe, já me conhece há muito tempo, me viu adolescente, sabe quanto eu gosto do senhor. Né? É sempre um prazer estar contigo, tá? Te agradeço por estar aqui, agradeço a todo mundo que assistiu a gente até agora. Muita gente, viu, professor, acompanhando a gente. Então eu te agradeço muito mesmo. Agradeço a vocês as palavras gentis de vocês. Não deu para falar com todo mundo, pessoal, porque eu tive que desativar os comentários, senão a gente não conseguia conversar, mas a gente vai ter outras oportunidades também. E aí passo a palavra ao senhor, professor, para o senhor se despedir das suas últimas considerações. Não, obrigado. Obrigado. Você já é a segunda vez que a gente faz? A segunda ou a terceira? Exato. Né? É a segunda, é a segunda. E é sempre um prazer enorme estar batendo papo, trocando ideia, entendeu? E eu sei que você aí em Salvador, apesar de ser jovem, você é um dos pioneiros. Você me conhece o quê? Já há 15 anos? E nada, professor, muito mais do que isso. Eu conheço o senhor desde quando eu tinha 16. São quase 30. Dessa nossa luta aí. Então você também é uma pessoa que está aí batalhando, brigando para vender essas ideias, que acho que é o melhor caminho para a manutenção da saúde, não esquecendo da nossa alopatia, que é muito boa para tratar doença. Mas quando você pensar o que eu tenho que fazer para não ficar doente, procura uma outra medicina. Se você estiver doente, você associa a alopatia, vai usar os remédios, o PTC, os anticânceres, o antitudo que tem, que é ótimo, né? Mas o bom é congregar as duas. Para não Perfeito. ficar vai na da esquerda, vai na esquerda. Tá certo. Professor, então. Um grande beijo. Boa noite. Pessoal, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.